Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver esta linda questão de geometria. Observe que nós temos uma figura aqui. Nessa figura nós temos duas circunferências. Uma de raio maior, que representamos pela letra R maiúsculo, medindo 18 centímetros, e uma circunferência menor, que representamos por o raio por um R com a letra minúscula, tá? Observe que essa circunferência de raio R minúsculo, ela está inscrita em um setor circular, cujo ângulo central é de 60 graus. Aí nós queremos descobrir qual é o valor deste raio, tá? Qual o valor da medida do raio da circunferência menor. Então vamos à resolução. Então, para resolvermos esta situação, nós vamos criar aí um artifício, tá? Vamos observar na nossa figura o seguinte detalhe. Vamos formar aqui, ó, um raio, traçar este raio aqui, de tal forma que este raio vai formar com o raio maior um ângulo de 90 graus. Isto porque, observe, toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência, tá? Isso aí é da geometria. É um conhecimento que você deve ter, tá? Você deve ter em mente. Então vai formar aqui um ângulo de 90 graus. E nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos unir o centro da circunferência maior com o centro da circunferência menor. Fazer essa união aqui, ó. Aí é que está o segredo da questão. Observe que formamos aí um triângulo retângulo, tá? De hipotenusa sendo a distância entre o centro das duas circunferências, um cateto que é o raio, tá? É o raio da circunferência menor, e temos esse outro cateto aqui, ó. Temos esse outro cateto aqui. Então nós formamos aí na prática o seguinte: formamos aí um triângulo retângulo. E observamos aí, ó, na figura, nós observamos que o ângulo aqui, ó, este ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Por quê? Porque o segmento que uniu o centro da circunferência maior ao centro da circunferência menor, ele é exatamente a bissetriz, tá? Esse segmento vai ser a bissetriz, forma a bissetriz do ângulo de 60 graus, que é o ângulo do setor circular. Então esse ângulo aqui, ó, ficou dividido em duas partes, de forma que nós podemos entender que este ângulo aqui vai ser um ângulo de 30 graus, tá? Nós reproduzimos aqui ao lado esta figura. E observe que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus vai ser justamente o raio da circunferência menor, que é este valor aqui, ó. Esse aqui é o raio da circunferência menor. E como o ângulo é um ângulo de 30 graus, nós sabemos que o seno de 30 graus, ó, o seno de 30 graus é 1/2. O que significa isso? Significa que o cateto oposto é a metade da hipotenusa, tá? Por isso que eu coloquei aqui só para vocês recordarem. Então, para um triângulo retângulo, para um ângulo de 30 graus, o cateto oposto sempre vai ser a metade da hipotenusa. Essa informação é importante que nós vamos colocar aqui na nossa figura. Então, combinados, tá? Quem é o cateto oposto aqui no caso? É o raio da circunferência menor. Então, este valor aqui, ó, ele vai ser a metade da hipotenusa. A hipotenusa é este valor aqui, ó. Então, qual é a medida da hipotenusa para que tenhamos um cateto sendo a sua metade? Só pode ser o dobro, né? Qual é o dobro de R? O dobro de R é 2 R's. Então, a hipotenusa desse triângulo vai medir 2 R's.
e o cateto oposto é sua metade, que é R. Então, nessa figura aqui, ó, esse triângulozinho. Agora, o que nós observamos aí, ó, para finalizar, é esse detalhe, ó. A distância entre os dois centros dessas duas circunferências é exatamente esta hipotenusa aqui, ó, que acabamos de calcular, cujo valor é 2 vezes o valor do raio. Observaram isso aí, ó? Então, essa distância aqui que calculamos é 2 vezes o valor do raio da circunferência menor. E como interando com esse outro pedacinho aqui, ó, com esse outro pedacinho aqui que mede R, deixa eu colocar de cor vermelha para destacar. Esse outro pedacinho aqui mede R. Então, se eu tenho aqui 2 R's, que é essa distância aqui, ó, somado com um R, 3 R's. Então, eu posso dizer que 3 R's é igual a 18. Tá? Essa medida aqui, daqui até aqui, ó, 2R mais um R, 3R igual a 18, que é o raio da circunferência maior. Ora, ficou facilzinho agora, né? O 3 que está multiplicando vai passar dividindo 18. Então, para calcular o valor do R, ou seja, do raio da circunferência menor, basta dividir 18 por 3. Dividindo 18 por 3, nós vamos encontrar 6. No caso, 6 centímetros. Então, tá aqui, ó. Que bacana, né? Que espetacular. Desta forma, nós conseguimos encontrar o raio da circunferência menor, tá? Ele deu o raio da circunferência maior e colocou uma circunferência inscrita em um setor circular. Usamos esse recurso e dessa forma conseguimos, eureka, conseguimos descobrir qual é o valor do raio da circunferência menor. Tá aí a resposta. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa questão. Compartilhe com seus amigos, colegas de estudo e não esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas e não esqueça de colocar um joinha aí, ó, para que possamos ser reconhecidos aí pelo YouTube. Eu agradeço a participação de todos e até uma próxima aula.